Bom, meu nome é Sérgio Losnak, eu estou como presidente do CODEPAC e na Secretaria de Cultura eu tenho a função de agente cultural no Museu Histórico de Bauru. O CODEPAC é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru. Ele foi criado por uma lei de 1993 e regulamentado através de um decreto do prefeito municipal mais recente em 2002. O Conselho ele é formado por representantes da sociedade civil. Nós temos 13 representantes que são das universidades que têm cursos na área de geografia, arquitetura e história, organizações de classe como OAB, a SENAG, IAB dos arquitetos e dos geógrafos. Então é um colegiado formado pela sociedade civil e também por representantes da Prefeitura Municipal, no caso a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, Jurídico e Secretaria Municipal de Cultura. Esse conselho está atrelado organicamente à Secretaria de Cultura, então é essa secretaria que gerencia esse conselho. O objetivo principal do Conselho é fazer um estudo e identificar os bens móveis e imóveis que têm algum valor histórico ou arquitetônico. Ou seja, são bens que foram edificados por gerações passadas e que trazem consigo uma simbologia, trazem consigo uma representação do modo de viver das gerações anteriores a nós. A partir daí, esse conselho analisa, faz todo um histórico sobre esse bem e propõe ao prefeito municipal o tombamento ou não. Esse tombamento é um título que esse bem recebe e a partir daí esse bem não pode ser alterado nas suas características originais. Nós temos bens que não podem ser alterados somente na sua fachada e bens também que não podem ser alterados no seu conjunto, interno e externamente. E hoje nós temos tombado próximo de 40 bens. Entre os imóveis nós temos, ligado à história, vários edifícios e sobrados da região central, onde funcionavam escolas, onde funcionavam estabelecimentos comerciais e moradias. Nós temos também algumas igrejas, como a Tenriquiô, a Igreja Santa Terezinha, a Igreja Presbiteriana, são igrejas que têm um valor arquitetônico significativo. E temos também alguns prédios públicos, como o INSS, a Prefeitura Municipal, que o tombamento, o Palácio das Cerejeiras, na verdade o tombamento se deve à sua arquitetura. No caso, esses prédios são de uma arquitetura moderna, que Bauru tem diversos prédios com esse significado, com essa experiência de arquitetura. Temos também o que a gente fala de bens móveis, que são vagões, principalmente na noroeste do Brasil. Temos também da antiga Companhia Paulista e posteriormente FEPASA. São vagões da década de 30, vagões da década de 70 e até mesmo de 80, que passaram pela cidade ou mesmo que foram construídos aqui em Bauru. O procedimento para se tombar um prédio, ele se dá através da propositura, ou seja, essa proposta de que se faça um estudo de tombamento pode ser feito por qualquer pessoa, uma simples carta, com uma defesa, uma tese defendendo o porquê que a pessoa está propondo isso. Os conselheiros também podem propor e pessoas em cargos políticos ligados ao executivo ou ao legislativo. Ou seja, qualquer pessoa pode propor o tombamento de um bem. A partir daí, o Conselho vai avaliar as características arquitetônicas e históricas do bem. Então começa um longo estudo. Se abrir o processo, realmente os conselheiros decidirem e votarem por maioria pela abertura do tombamento, inicia-se esse estudo. Então é feito um levantamento das escrituras
né, em cartório desse bem, é feito um levantamento métrico, descritivo desse bem, ou seja, ele é juntado plantas arquitetônicas. A maioria dos prédios antigos não tem planta, então nesse caso tem que ser feito essas plantas. Posteriormente é feito um laudo técnico, né, sobre o estado do bem atual e o possível estado ou como ele era na sua originalidade. Depois são convidadas 2 pessoas que trabalham na área ou de arquitetura, história e geografia para fazerem um parecer sobre o bem tombado. A partir daí, isso é um processo bastante demorado e trabalhoso, porque muitos detalhes devem estar juntados nesse processo. Quando todo esse trabalho for feito, isso é levado para a votação dos conselheiros. Os conselheiros aprovando, esse processo segue para o prefeito, e o prefeito, por meio de um decreto, ele declara o bem tombado ou não. Na verdade, o conselho ele é consultivo, ele só faz todo o estudo, e o prefeito é que tem a prerrogativa de tombar ou não. Os bens tombados podem ser públicos ou privados. No caso do bem público, a propositura de tombamento só pode ser do prefeito. No caso de particulares, como eu já havia dito, qualquer pessoa da sociedade civil pode propor o tombamento. Quando o bem é tombado ou inicia o estudo de tombamento, isso não quer dizer que o proprietário perde os direitos sobre o bem. Nada disso. O patrimônio continua sendo do proprietário. O que acontece é que somente algumas restrições são colocadas para que ele não desfigure, não descaracterize o bem no seu nível de tombamento. Recentemente foi aprovada uma lei também, no qual o proprietário tem uma isenção de IPTU, como um estímulo para que ele conserve esse bem a partir do momento de que a sociedade, né, por meio do conselho e do próprio prefeito, entendeu que esse bem tem uma característica pública, né? Um bem tombado, ele ganha esse título público. Existem outros mecanismos de conservação desse bem por meio de financiamento. A Lei Rouanet também prevê, né, se o bem é tombado, pode receber, né, incentivo fiscal para sua recuperação. Então, o mecanismo de tombamento, na verdade, é algo positivo para o proprietário, mas muitas vezes ele entende como algo negativo. Hoje ele tem até como arrecadar recursos para sua manutenção. Né? E o Conselho vem, ano após ano, dando uma assessoria nas reformas e nas conservações. Por meio dos engenheiros, dos arquitetos que fazem parte do conselho, nós acabamos fazendo uma indicação, né, num projeto para que facilite as obras de recuperação. Atualmente, o conselho, além de auxiliar os proprietários e acompanhar toda a evolução desses bens tombados, ou verificar se há modificação, se o proprietário está respeitando a legislação ou não, o Conselho ainda vem trabalhando com outros novos, né, processos ou bens de tombamento. Um caso bastante recente, que é uma antiga escola agrícola que hoje funciona o IPA, né, o Instituto Penal Agrícola. E essa escola foi uma escola muito grande, né, que foi construída e atendia, é um complexo muito grande, uma grande fazenda com muitos prédios e jardins, moradias, que o Conselho está trabalhando atualmente no processo de tombamento. Então nós estamos embasando, fazendo todos esses estudos. Também o Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é uma igreja que foi construída por um importante arquiteto aqui de Bauru, o Pinho, uma pessoa que desenvolveu muitos trabalhos aqui com arquitetura moderna, foi um dos discípulos do Niemeyer. Também temos várias locomotivas, próximo de, acho que são 14 locomotivas, locomotivas elétricas, né, de vários tipos. Então nós vamos ter a salvaguarda de um exemplar de cada locomotiva que trabalhou aqui na cidade de Bauru.
Atualmente, né, também temos outros bens em processo de tombamento, como esse complexo aqui que nós estamos, que é o complexo da antiga Companhia Paulista. Recentemente foi tombado a estação, né, então agora a gente está analisando todo o complexo, né, que compreende as casas de turma, que é anexo aqui à estação, onde os trabalhadores moravam, a casa do chefe da estação e também os armazéns que serviam como entreposto de carga e descarga da ferrovia. E também o Conselho partiu de uma linha de trabalho, né, já muito feita e realizada no exterior, que é a visão do conjunto. Né? Então, inicialmente, lá em 93, a ideia foi sendo tombado alguns prédios somente relacionados à ferrovia, e hoje a gente trabalha com a noção do conjunto. Então nós estamos estudando o tombamento de todo o complexo ferroviário central, né? Não só os prédios, mas o parque ferroviário, que compreende desde da rua Daniel Pacífico até o viaduto Mauá, e chegando aqui na Nações Unidas. Então todas essas construções que estão nessa área, nesse triângulo, onde a gente percebe que a ferrovia, né, se estabeleceu, onde criou todo esse parque, então a ideia é que o tombamento seja feito nesse conjunto. Ali estão as oficinas, aqui estão as linhas de manobra, as linhas operacionais, os barracões, ou seja, para que no futuro as pessoas possam conhecer realmente como esse complexo funcionava. E se nós tivermos só partes desse bem preservado, essa noção do todo não será compreendida por gerações futuras. Então a linha que o Conselho tem trabalhado é nessa, na questão do conjunto, também, como eu disse, no IPA, né, Instituto Penal Agrícola, que tem várias estruturas relacionadas à produção agrícola no passado. Não é? O Aeroclube também, nós tínhamos só os hangares, agora o entendimento do Conselho é sobre a pista, a área de manobra, ou seja, para que no futuro as pessoas tenham ideia de como isso funcionava realmente, e que nós não tenhamos só fragmentos de determinados complexos. Nós estamos aqui na sala de pesquisa do Museu Histórico de Bauru, que fica na Rua Rio Branco, na quadra 3, aqui dentro do complexo da antiga Companhia Paulista, e essa sala está à disposição para pesquisadores, alunos, para consulta gratuitamente e funciona em horário comercial. Aqui nós temos jornais desde a década de 30, são jornais encadernados até a data de hoje. Temos também documentos oficiais da Prefeitura Municipal, ou seja, desde o processo de fundação, atas, livros caixas, e também algumas coleções pessoais de documentos e fotografias. Então aqui é um local onde o pesquisador pode encontrar aquilo que está relacionado mais intimamente com a história de Bauru.